Bom dia. Bom, na aula passada, nós estávamos falando a respeito das responsabilidades. E faltou falarmos algumas situações, inclusive a responsabilidade subsidiária. Nós falamos da solidária, faltou a subsidiária. Então, a responsabilidade subsidiária Bom dia, Valdirene. Então, na verdade, a subsidiariedade, o devedor responde junto, porém, somente após serem executados todos os bens do contribuinte principal. Neste caso, bom dia, Igor, há benefício de ordem. Então, neste caso, nós temos benefício de ordem. Essa é a subsidiariedade. Vemos também a questão do Código Tributário Nacional, que elenca as espécies de responsabilidade. E ele elenca 3 espécies. Quais são essas 3? Dos sucessores, de terceiros e por infração. São as 3 espécies que ele elenca. Primeiro nós vamos tratar do tema e aí vamos para o Código Tributário também. Então, as 3 espécies, sucessores, terceiros e por infração. No caso de sucessores, ele pode ser decorrente, por exemplo, de aquisição de bens. Ele pode também ser decorrente de aquisição de bens em inventário. Pode ser decorrente de aquisição em função de alteração societária. Então, ele pode ser também em função de alteração societária. Vamos ver cada situação. Primeira coisa, nos sucessores, vai englobar o crédito tributário e penalidade pecuniária. Então, envolve o crédito tributário e penalidade pecuniária. Isso na sucessão. Primeira forma, aquisição de imóvel. Pode ser decorrente de leilão. Na verdade, o código fala em asta pública. Só que hoje em dia não se fala mais asta pública. Por quê? Porque o CPC, no artigo 881, fala meramente leilão. Ele não usa mais o termo asta pública. Nós temos ainda no Código Tributário, temos no Código Civil, só que não tem mais. Então, daqui para frente, as pessoas passam a nem conhecer mais o que é a asta pública. Mas o que era a asta pública? Justamente porque os bens eram vendidos, principalmente imóveis, vendidos em leilão, e tinha o setor que fazia o leilão no próprio fórum. Aquele setor era o setor de asta pública. Então, era chamado asta pública o leilão. O código veio agora,
Código de Processo Civil, em 2015, tirou essa terminologia asta pública, deixou meramente leilão, e não fala mais, então, asta pública. Ele pode, então, ser adquirido, pode ser adquirido em leilão, e com isso ocorre, então, o pagamento por sucessão. É interessante que este pagamento pode ser também pelo tabelião. Tabelião pode pagar também. Mas como que o tabelião vai pagar se ele não adquiriu? Ele não cobrou o tributo. Tabelião, se não exigir o tributo. Ele também paga se ele não exigir. Bom dia, Romildo. Se ele não exigir do contribuinte na hora. Então, por exemplo, passa a escritura e ele não exige ITBI. O imóvel, para ser registrado, precisa do comprovante do ITBI. Então, vamos imaginar, a pessoa vai registrar o imóvel, não foi pago o ITBI, que deveria ter sido cobrado lá no tabelionato de notas quando outorgou a escritura. E ele não fez isso. Se ele não fez isso, ele foi omisso. Ele só pode outorgar a escritura com o comprovante na mão. Na verdade, como é que eles fazem? Eles vão elaborar a escritura, pedem o valor do pagamento, fazem a guia, a pessoa paga, na maioria das vezes a pessoa deixa com eles o valor, eles próprios recolhem, entregam depois para a pessoa quitada, justamente para evitar esse pagamento por sucessão. Mas aí a culpa é dele, pela omissão, ele paga. Pode ser também por aquisição de bens em inventário. Quem vai pagar? O herdeiro ou o legatário. Mas por que o herdeiro ou o legatário vai pagar? Porque simplesmente não foi recolhido. Então, ele paga. Na realidade, este pagamento não deveria sequer ocorrer. Mas o código fala, o Código Tributário. Por que não deveria ocorrer? Porque quando é feito o inventário, é exigido antes da partilha. Então, já é exigido antes da partilha. Tanto é verdade que, para fazer inventário, uma coisa que nós precisamos tirar são as certidões negativas de tributos, de qualquer tributo. Então, para eu poder concluir o inventário, eu preciso provar que não tem nada pendente. Mesmo assim, o código fala, se existir, é para o herdeiro, para o legatário. E também quem responde pelo tributo decorrente de inventário após sua conclusão é diretamente o inventariante. Então, é o inventariante que vai responder. Tinha que ter sido pago, não foi. Agora o inventariante responde pelo tributo. Tenho também a responsabilidade decorrente de alteração social. Essa alteração social pode vir de algumas formas, pode vir de fusão, pode vir de transformação, pode vir de cisão. Então, ela pode vir de algumas maneiras. Responsabilidade decorrente da alteração social. Então, foi feita uma alteração social e agora, em função dessa alteração, é que fica o tributo para o pagamento. Neste caso, nós temos, por exemplo, a seguinte situação, decorrente de alteração social. O que é fusão? Fusão, nós temos duas ou mais empresas que se unem para formar uma nova. Então, eu posso ter o tributo decorrente dessa fusão. Duas ou mais empresas se unem e acabam formando uma nova. Duas ou mais sociedades formando uma nova.
Segunda situação que nós podemos ter é a transformação. Pela transformação, a empresa se transforma em outra. Por exemplo, é uma limitada e se transforma em SA. Então, eu tenho a transformação. Uma empresa se transforma em outra. É uma limitada e se transforma, por exemplo, numa SA. Temos o caso também de incorporação, que também é possível resultar esse tributo por alteração societária. Na incorporação, a sociedade remanescente incorpora outra. Por que ela incorporou outra? Porque essa outra deixa de existir. Então, a sociedade remanescente incorpora outra, porque essa outra deixa de existir. E temos a cisão, que também é possível. Todavia, o Código Tributário Nacional não fala em cisão. O que é a cisão? A sociedade transforma parcela do patrimônio para outra, que deixa ou não de existir. Isto não está, a cisão não consta no artigo 132 do CTN. Vamos para o artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. A cisão também só que a cisão não consta no Código Tributário. Então, toda aquela tributação devida por uma vai passar para outra, justamente por isso que é sucessor. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma forma, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. Então, o disposto nesse artigo, ou seja, esses tributos vão ser sucedidos, aplica-se aos casos de extinção de pessoa jurídica de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por sócio remanescente ou pelo espólio. Então, bom dia, Terezinha, não precisa ser a mesma empresa, pode ser uma outra. Só que aquela extinguiu. Restou um sócio remanescente? Restou. Ele que tem outra empresa? Ele leva com ele o pagamento desses tributos. Ou mesmo espólio. Então, não precisa nem ter o mesmo nome. Vai levar também o espólio. Aproveitando o artigo 129. Nós falamos agora o 132 do CTN, para falar a respeito da alteração societária. E agora vamos falar do artigo 129, para começar a ver a questão dos sucessores. A responsabilidade dos sucessores. O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários devidamente constituídos ou em curso de constituição, à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente
aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Então, pode ser o ato que já está constituído, o que está sendo constituído e o que surgiu depois, mas o fato já era anterior. Por isso, todos eles se englobam nessa sucessão. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade ou domínio útil, ou a posse de imóveis, e bem assim os relativos à taxa pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salve quando conste do título a prova de sua quitação. Então, os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade ou o domínio útil ou a posse de bens imóveis. Como ela é do imóvel, ela pertence ao imóvel. O que eu fiz? Mudei o adquirente, mudei a pessoa. Com ela vão os tributos, a menos que ele tenha comprovação do pagamento. Caso contrário, ele sucede porque pertence ao imóvel. Parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, que no caso é leilão, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Então, na verdade, sobre o preço do imóvel, também vai pagar o tributo nela existente, porque foi adquirido em leilão. Depois nós vemos também a questão da responsabilidade, que pode ser integral ou subsidiária. Essa responsabilidade pode ser responsabilidade integral. Qual responsabilidade? Da alteração das sociedades. Ela pode ser integral ou pode ser subsidiária. Quando ela é integral? Ela é integral quando o alienante abandona a atividade empresarial. Então, se o alienante abandonou a atividade empresarial, é integral do sucessor, porque ele abandonou, então não tem mais como cobrar dele. Agora, o sucessor responde integralmente. Mas ela pode ser subsidiária. E quando ela é subsidiária? Quando o alienante continua na mesma ou diferente ramo, no mesmo, né, não na mesma, no mesmo ou no mesmo ou diferente ramo de atividade, ou retorna em até 6 meses. Então, se ele abandonar de vez a atividade empresarial, a responsabilidade é toda do sucessor. Mas se ele continuar nesse mesmo ramo, ou em ramo diferente, mas ele continua com uma sociedade, automaticamente, com uma empresa, automaticamente ele também vai responder, e aí é subsidiário. Não, é subsidiária. Ou então ele retornou em até 6 meses. Ele até parou, mas voltou em 6 meses, a responsabilidade se torna subsidiária. Isso em relação à responsabilidade por transferência, cisão, incorporação de uma sociedade, então de alteração societária. Também temos a questão aqui, falando a respeito da seguinte situação referente a essa alteração. A jurisprudência entende o seguinte, que a simples locação do imóvel sem o estabelecimento
não gera sucessão. Então, onde estava o imóvel, onde estava a sociedade, eu tenho um imóvel. O fato de alugar esse imóvel, mas não tem o estabelecimento, não gera sucessão. Isso é posicionamento da jurisprudência. Então, não vai gerar a sucessão. A responsabilidade também pode ser de terceiro. Responsabilidade de terceiro. Essa responsabilidade é subsidiária em relação a tributo e multa moratória. A responsabilidade de terceiro. Essa responsabilidade é subsidiária em relação a tributo e a multa moratória. Neste caso aqui, não inclui a sancionatória. É só o tributo e a multa. Sancionatória não entra neste caso de responsabilidade de terceiro. Só que eu tenho que ter algumas características para o terceiro poder ser o responsável. Que característica? Para responsabilizar terceiro, o fisco não tem mais como cobrar do contribuinte. Essa é a primeira condição. Então, para responsabilizar o terceiro, o fisco não tem mais como cobrar do contribuinte. Esta é a primeira situação. Bom dia, doutora Osana. Então, as suas perguntas podem ficar para uma outra aula. Não é verdade? Que hoje nós estamos tratando da responsabilidade, já tratamos um pouco na outra aula, estamos tratando nessa, vamos tratar ainda da questão do lançamento e estamos indo felizes e contentes com o nosso direito tributário. Bom, então vamos lá, vamos prosseguir falando a respeito dessa questão que estávamos tratando sobre a responsabilidade de terceiro. Primeira coisa que tem que ter, o fisco não tem mais condição de cobrar do contribuinte. Então, por isso a responsabilidade passa para o terceiro. E a cobrança vai para o terceiro, porque ele foi omisso. Ele foi omisso na prática do ato. Então, por isso que vai para o terceiro. Por isso a responsabilidade é dele. Nós falamos... Oi. Necessariamente esses dois requisitos Então, necessariamente, eu vou primeiro tentar cobrar do contribuinte. Então, eu preciso não conseguir cobrar dele para envolver o terceiro. Por outro lado, necessariamente ele tem que ter sido omisso na prática do ato. Então, o erro foi dele. Por isso, eu realmente vou precisar dos dois. Senão, eu vou atrás do contribuinte. Aqui é o caso, por exemplo, que eu vou cobrar de quem? Vou cobrar do tabelião. O terceiro que foi omisso. Por isso, ele paga. Então, lembra da história da escritura? Ele lavra a escritura, mas não recolhe o ITBI. Não recolheu o ITBI, agora eu não consigo cobrar do contribuinte,
Porque é assim, quando não recolhe ITBI, você tem lá a escritura, você vai levar no registro de imóveis. Quando você leva no registro de imóveis, ele diz, não posso, preciso do ITBI. O sujeito olha e fala, ninguém me falou nada, eu não vou pagar. E o registro ainda diz para ele, no registro de imóveis, tem que ser pago já no tabelionato, na hora que lavrou a escritura. Aí ele virou e falou, bom, então, se ninguém me cobrou, eu não vou pagar. E ele não paga. A escritura precisa ser lavrada. O imóvel precisa ser registrado. Independentemente do registro, quando o fisco descobre que aquela escritura foi lavrada e não tem o pagamento, o fisco vai cobrar do tabelião, porque foi ele que não cobrou. E aquilo é um tributo devido. Então, ele vai cobrar do tabelião. Quando ele vai cobrar? Na hora que ele descobrir que foi outorgada uma escritura, mas que eventualmente não houve o pagamento do tributo. Então, por isso que eu vou precisar das duas coisas. E o terceiro sempre terá sido omisso. Ou ele errou, ou ele foi omisso. Na verdade, ele errou em não cobrar. Por isso, ele é responsável. Certo? Então, por isso a responsabilidade é dele. Dentro dessa responsabilidade de terceiro, vamos olhar o Código Tributário, onde vai me dizer a questão da responsabilidade de terceiro. Então, vamos ver o artigo 134. Do CTN. Responsabilidade de terceiros. Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Ele veio neste ato, ele é o intermediário do ato e ele não cobrou. Ou ele foi o responsável. Nesse caso, quem são os terceiros? Os pais, pelos tributos devidos por filhos menores. Na verdade, o tributo é do filho menor, mas o pai é que tem que pagar. Por isso, responsabilidade do terceiro. Mas como o filho que deve e o pai que paga? E como é que um filho menor deve tributo? Por exemplo, tributo devido em imposto de renda. Mas quem tem que pagar é o pai, mas pelo filho. Então, ele paga aquela parte que é devida pelo filho. Ou uma criança recebe um imóvel em doação. Por sinal, com cláusula. Tá certo, assim como fica. De irrevogabilidade, inalienabilidade até os 18 anos daquela criança. Este imóvel gera tributos. Por exemplo, IPTU. O pai é responsável pelo pagamento do filho. Então, ele é que vai pagar. Na verdade, o tributo é do filho, porque é do imóvel do filho. Mas o pai é o responsável pelo pagamento. 2. Os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados e curatelados. A história é a mesma. O tributo devido por eles, e eles devem um tributo. Quem tem que pagar é o tutor ou o curador. Os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por este. Ele está administrando um bem. O bem não é dele, é do terceiro. Só que quem tem que pagar é o administrador, porque é ele que está fazendo essa administração. Ele não vai tirar do bolso dele. Nos outros casos, no caso do tutor e do curador, também vai tirar do que é da criança, do que é do tutelado, do curatelado. O pai aqui, em relação ao filho, ele muitas vezes tira dele,
porque não tem a criança, não tem dinheiro para pagar. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Então é aquela história, quem tinha que pagar era o espólio antes de concluir. Como não foi pago, agora eu vou cobrar do inventariante. Muitas vezes se descobre o seguinte, a pessoa pagou o tributo, no caso ITCMD, no inventário. E aí se descobre um outro bem que não constou na época. E aí o que eles fazem? Eles fazem um inventário, se não tiver menores, lógico, e se não for imóvel que não esteja regular. Ele faz um inventário extrajudicial só para aquele bem. E faz o inventário extrajudicial. Vai lá, lavra a escritura. Ele tem que completar o pagamento. Aí as pessoas, os herdeiros falam, eu não vou pagar. Se eu tivesse falado na época, fala para o inventariante, eu teria pago, porque aí eu já tinha guardado o dinheiro. Você não falou nada, agora o que eu recebi já gastei, não tem problema. O fisco vai exigir do inventariante, porque ele não pagou na época. Não era só ele que tinha que pagar, era ele e os demais. Só que não foi cobrado. Quem é que respondia? Quem era a cabeça? Era ele. Então, toda essa parte fiscal recai sobre o inventariante. 5. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Aqui, na verdade, no inciso 5, é o administrador judicial na falência e recuperação judicial. Então, é o administrador judicial pelos tributos devidos pela massa falida e pela empresa em recuperação. Na verdade, o dinheiro não é do administrador. O dinheiro é da massa falida, se tiver. E o dinheiro é da empresa em recuperação, mas a obrigação é dele. Então, a gente percebe o seguinte, que a responsabilidade de terceiro nem sempre é o terceiro que vai ter que pagar do bolso dele, mas a responsabilidade é dele. Então, quando se fala nessa responsabilidade de terceiro, nem sempre o pagamento é pelo terceiro. Nem sempre o valor relativo ao pagamento é do terceiro. Muitas vezes, ele é o responsável por recolher. Porém, o dinheiro sairá do contribuinte. Então, isso tem que ficar claro com a responsabilidade do terceiro. Pode ele ser o responsável? Pode ele ser o responsável, mas quando? Quando ele for omisso, quando ele praticou o ato. Caso contrário, ele só é responsável pelo pagamento. 6. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Então, aqui, cabe a ele a responsabilidade do recolhimento. Se ele não recolher, recai sobre ele. A mesma coisa aqui, o administrador judicial e todos os demais. Se ele não recolhe, num primeiro momento o dinheiro não era dele. Ele só era o responsável no recolhimento, ou pelo recolhimento. Como não recolheu, agora passa para ele. 7. Os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Então, neste caso,
o sócio. Foi feita a liquidação da sociedade, o sócio é o responsável por pagar. Se ele não pagar, recai sobre ele. Artigo 135. Nós vamos falar do artigo 135 e falar também da responsabilidade pessoal. Aqui, da responsabilidade pessoal. Em relação à responsabilidade pessoal, também tem algumas características. Primeira coisa, a pessoa precisa estar no rol elencado pelo CTN. Primeira coisa, ela tem que estar no rol elencado pelo CTN. Aí também precisa de outra coisa. Tem que agir com excesso de poderes ou infração à lei. E aí ela tem que agir com excesso de poderes ou infração à lei, para que ela possa responder. Então, artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Aqui é a questão. Isto pode ser, ele agiu com excesso de poder, com infração à lei. Ou ele infringiu o contrato, ou ele infringiu estatuto. Então, infração à lei, contrato ou estatuto foi infringido. Gerou a responsabilidade pessoal. 1. As pessoas referidas no artigo anterior. O artigo anterior é o 134. Então, é o pai, é o tutor, é o curador, é o administrador, ele virou responsável pessoal. O inventariante, o administrador judicial, o tabelião, os sócios. Ele tinha que ter pago, o dinheiro não era dele. Ou ele tinha que ter exigido. Ele não exigiu. Agora, ele é responsável. 2. Os mandatários, prepostos e empregados. Então, os mandatários, prepostos ou empregados. Mas por que o mandatário é responsável pessoal? Por que o empregado é responsável pessoal? Ali nós vimos. Porque ele agiu com excesso de poderes. Ou infringiu a lei. 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Também porque agiu com excesso de poderes. Então, se ele agir com excesso de poderes ou infringir a lei, automaticamente ele é responsável. Ué, mas por que o tabelião é responsável? Porque ele infringiu a lei, ele não tinha que pagar? Por que esses outros aqui serão responsáveis? Porque não era para ser pago por eles? Ele infringiu a lei. Ou infringe contrato, ou infringe estatuto. Qualquer uma dessas infrações gera o responsável pessoal. Então, dentro da responsabilidade de terceiro, eu tenho o responsável pessoal. Vamos ver também a questão da responsabilidade por infrações do artigo 136. Então, o artigo 136 do CTN me dá a responsabilidade por infrações. É isso que ele vai me falar. Nós vamos observar que independe da intenção do agente. Aqui independe da intenção do agente. Então, não importa qual é a intenção dele. Importa que ele responde. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
nada interessa. Ele tem a responsabilidade por infração. Não me interessa se ele teve intenção, se não teve, qual foi o efeito que isso gerou, nada disso importa. Importa que ele responde. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal ao agente, 1. Quanto às infrações conceituadas por lei como crime ou contravenção, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Então, neste inciso 1, nós vemos o caso das hipóteses de exceção. Então, são hipóteses de exceção. Por quê? Porque ele agiu por ordem ou determinação. Então, ele agiu por ordem ou determinação. Ou agiu no exercício regular da administração, do mandato. Então, na verdade, ou mandaram ele fazer assim, e por isso ele agiu, foi determinado, ou então ele estava na função de administrador, de mandatário, por isso ele tem a exceção de não responder. Por isso é salvo. 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Qualquer um veria que aquilo é dolo e ele eventualmente pratica. Então, automaticamente, ele responde também. 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. As pessoas referidas no artigo 134, que são os terceiros, contra aquelas por quem responde. Então, quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem. Então, na verdade, ele responde pelas pessoas. O dolo específico é dessas pessoas. E ele automaticamente vai ter a responsabilidade por infração. A linha B, dos mandatários, prepostos ou empregados contra os mandantes, preponentes ou empregadores. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Então, eles respondem porque eles estão no artigo 134. Por isso, nós vimos que ele tem que estar no rol elencado. Então, as pessoas que respondem precisam estar naquele rol. Por quê? Porque ele é o terceiro. Então, por isso, ele vai responder agora pela infração. Artigo 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito de importância depositada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Então, na verdade, existe uma coisa que se chama denúncia espontânea. Denúncia espontânea, primeiramente, tem que ser antes do procedimento fiscalizatório. Então, primeiro, tem que ser antes do procedimento fiscalizatório. Não adianta eu ter o procedimento fiscalizatório e a pessoa ir lá e falar, estou fazendo denúncia espontânea. Não caracteriza denúncia espontânea. Precisa ser antes. O que é denúncia espontânea? Denúncia espontânea, o contribuinte
sozinho, procura a repartição fazendária para sanar irregularidade. Então, na verdade, ele devia ter pago e não pagou. Não foi ainda autuado. Não tem ainda um procedimento fiscalizatório. Ele vai sozinho na repartição para sanar essa irregularidade. Só que quando ele vai na repartição, ele tem que ir na repartição levando consigo a prova, né, de pagamento do tributo devido. Então, ele vai, já leva a prova do tributo devido, que ele pagou. Este pagamento com juros, correção. E o que ele ganha com isso? Evita sofrer os efeitos da responsabilidade pela infração cometida. Então, ele foi lá sozinho. Como ele foi sozinho, ele acaba, então, se livrando dessa responsabilidade pela infração cometida, porque ele foi sozinho para o pagamento. Já levou pronto. Ou comprova o depósito quando o valor depende de apuração. Então, por isso, e quem vai fazer a apuração é o fisco. Então, por isso que ele não levou o pagamento, ele levou o comprovante do depósito. Ou seja, está à disposição do fisco. A hora que fizer a apuração, é revertido o pagamento. Então, essa é a situação para denúncia espontânea. Não pode ser cobrado. Um outro detalhe, não se considera denúncia espontânea o parcelamento do tributo devido. Mesmo que ele vá sozinho, isso não é denúncia espontânea. Então, ele foi sozinho lá. Não é denúncia espontânea. Por quê? Porque ele foi buscar o parcelamento. Denúncia espontânea, eu tenho que ter o pagamento integral. E aí sim, eu tenho a denúncia espontânea. Como vimos aqui, a questão da responsabilidade. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Então, na verdade, não foi denúncia espontânea. Como chegou lá, apertou o calo, ele foi e pagou. Não, ele tem que ir primeiro, sem nada, ninguém cobrou. Ele sozinho foi, fez o pagamento. Ou ele sozinho foi, fez o depósito, agora procura a fazenda e prova. Aí é denúncia espontânea. Vamos ver a súmula 360 do STJ. Fala, Carolina. Artigo 138. Súmula 360 do STJ. Então, súmula 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo. Então, na verdade, o próximo tema que nós vamos falar é sobre realmente o lançamento. Quando se pensa em lançamento, lançamento por homologação, eu declaro os dados, eu recolho o tributo e o fisco homologa. Por exemplo, os tributos por homologação, ICMS, ISS, IPI, todos eles por homologação. Quem declara sou eu, as condições. Quem calcula sou eu. Quem paga sou eu. Quem é o sujeito passivo. Sujeito passivo declarou, o sujeito passivo calculou, o sujeito passivo pagou. Tudo isso ele fez. Só que ele pagou depois do prazo. Neste caso, vem a súmula 360 e fala que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. A destempo. Por que regularmente declarado? Declarar, ele declarou correto. Declarou na época que devia, só não pagou. Neste caso, não é denúncia espontânea. Então, aqui, a súmula 360 do STJ não considera denúncia espontânea aquilo que nós vimos, que é a questão de declarar, mas pagar depois. Se não pagou na época, não adianta, não é denúncia espontânea. Depois, responsabilidade pessoal do servidor público. Responsabilidade pessoal do servidor público. Quando o servidor público tem responsabilidade pessoal? Todas as vezes que ele agir com dolo ou fraude e emitir certidão com erro contra o fisco ou contra a fazenda. Todas as vezes que ele emitir uma certidão com erro ou com fraude contra a fazenda, ele é responsável pessoal, responsabilidade pessoal do servidor. Artigo 208 do CTN. Artigo 208 do CTN. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a fazenda pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário e juro de mora acrescidos. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. Então, responsabilidade criminal, responsabilidade funcional, pode ser inclusive com a perda do cargo. Além disso, ele fica responsável pessoalmente pelo crédito e pelos juros de mora acrescidos. Ué, mas como é que ele faz uma certidão errada? Existe a certidão que se chama CND, que é a certidão negativa de débito. Então, o que ele faz? Ele expede a certidão negativa de débito. Só que ela não poderia ser negativa, uma vez que a pessoa deve para o fisco. Então, seria uma certidão positiva.
Mas para a pessoa, às vezes, conseguir um financiamento, para conseguir participar de uma licitação, ela vai lá, oferece uma quantia para o serventuário, que faz essa certidão para ela, entrega a certidão. E pronto. Vai continuar o crédito, sem sombra de dúvida. Mas ele não expediu a certidão? Expediu. Não foi dolosamente? Foi. Ou então, com fraude. Com fraude, não é incomum também, também não sei como eles conseguem tirar temporariamente do sistema, expede a certidão, passado o ato, volta para os dados, volta para o cadastro, para o banco de dados. Neste caso, ele também paga, em função disso. Por isso, nós conhecemos, toda vez que a pessoa deve e precisa de uma certidão negativa, existe, para evitar esse tipo de coisa, a certidão positiva com efeitos de negativa. Positiva, porque o sujeito deve o tributo. Porém, efeito de negativa, porque o tributo está parcelado. Então, ele vai lá, faz um parcelamento, ele pega uma certidão positiva, mas o efeito dela é de negativa. Ou seja, ele é devedor? Não, ele apenas deve o parcelamento. Então, ele foi lá e está honrando o parcelamento. Não serve como denúncia espontânea, mas serve para uma certidão. E ele que fez essa certidão contra o fisco, ele acaba, então, respondendo e pagando o tributo. Ele é responsável pessoal. Esses são os casos de responsabilidade que nós temos no Código Tributário Nacional. Então, esses são os casos da responsabilidade. Em relação à responsabilidade, algum problema? Aí nós começamos a tratar a respeito do lançamento tributário. Aí nós vamos começar a tratar sobre o lançamento tributário. Lançamento tributário é uma situação onde a doutrina não consegue definir de forma prática se é relativo ao fato gerador ou se é relativo à própria obrigação, como nós vamos ver. Então, lançamento tributário já começa com o problema de que não se consegue definir se é eventualmente uma situação relativa ao fato ou relativo à própria obrigação. O que é o lançamento? Nós podemos definir lançamento como o ato que constitui e materializa o crédito tributário. O ato que constitui e materializa o crédito tributário. Neste lançamento, eu terei a inclusão dos dados do sujeito passivo, terei o valor devido, terei muitas vezes a multa, os juros, terei e qual o tributo. Terei a época do fato gerador. Nossa, falando assim, se acaba quase que lembrando
do DARFzinho, por exemplo, do imposto de renda. No DARF do imposto de renda, você vai ver que tem tudo isso. Então, você consegue ver tudo isso no DARF. Se você parar para pensar, também está parecido com a folhinha, folhinha, eu digo em São Paulo, aí ainda é carnezinho, do IPTU. Tem todos os dados, tem o dado do contribuinte, tem tudo. Este é o lançamento. Ele constitui e materializa o crédito tributário. Então, qual é a dúvida? A dúvida é se ele faz isso em decorrência do próprio fato ou ele faz isso em decorrência da própria obrigação. Renato ia falar alguma coisa? Então, essa é a questão. Na verdade, o que nós vemos? Pode falar. Nós sabemos que, já vimos isso, a obrigação tributária, ela nasce com o fato gerador. Realmente. Então, tem o fato gerador, nasceu a obrigação tributária. Porém, só pode ser exigida com o lançamento. Nada. Então, ela só pode ser exigida com o lançamento. Ela nasceu com o fato gerador, mas o que eu faço com o fato gerador? Eu só consigo exigir com o lançamento. Então, neste caso, o que nós vemos é que lançamento é o ato que constitui o crédito tributário. Mas se é isso, por que tanto problema? Porque aí é que nós vemos onde está o problema. O problema está no artigo 142. Nossa. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, como nós vimos ali a questão da multa. Então, aquilo que eu falei para vocês, basicamente, está aqui. Né? Aquilo que eu falei, basicamente, está aqui. Eu vou ter tudo isso no lançamento. Onde é que começou o problema? Compete privativamente à autoridade. Então, o CTN fala, compete privativamente à autoridade administrativa, né? Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento. Constituir o crédito tributário pelo lançamento. Isso é o que me fala. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Com isto é que gera toda aquela confusão para a doutrina. Por quê? Se compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, e nós sabemos que a obrigação tributária só é devida, tem o fato gerador, mas para poder cobrar eu preciso do lançamento,
eu penso assim, só a autoridade administrativa é que pode constituir o crédito pelo lançamento. Então, só a autoridade é que pode fazer o lançamento para que o crédito seja constituído. Diante deste caput dos 142, nós concluímos que, então, peraí, pelo caput do artigo 142 do CTN, é possível concluir que o sujeito passivo não tem participação para o lançamento. Isso é o que me dá aqui a concluir. Como ele só pode ser feito pela autoridade administrativa, o sujeito passivo não participa do lançamento. Contudo, o que nós observamos, e na verdade não é que nós observamos, contudo que existe, é que o sujeito passivo participa para efetivação do lançamento de forma mais contundente ou menos contundente. Sujeito passivo, ele participa de forma mais contundente ou de forma menos contundente, mas ele participa. Numa escala maior, numa escala menor, ele vai participar. Não é exatamente só a autoridade administrativa. Então, na verdade, nós observamos como que ele participa. Por exemplo, nós vamos ver outras situações, mas são modalidades de lançamento, que é o lançamento direto ou de ofício, a autoridade administrativa, com base em dados de seu banco de dados, ela emite o lançamento e envia ao contribuinte, que só tem a obrigação de pagar. Então, nós temos algumas modalidades. A primeira modalidade, lançamento direto ou de ofício. Nesse lançamento direto ou de ofício, a autoridade de ofício, então a autoridade administrativa, ela vai pegar o banco de dados que ela tem, vai achar aquele contribuinte, vai achar a situação, ela calcula, ela preenche o lançamento e ela envia. Em São Paulo, envia na Folha. Em Guarulhos, envia no carnê. Por exemplo, IPTU. Ela pega, porque ela sabe que eu tenho, que é minha propriedade, ela pega, emite o lançamento para mim. De repente eu até morri, mas não tem problema, está lá o meu nome no banco de dados dela. E ela manda para que eu pague. Na verdade, eu tiro na internet, mais o IPVA. Antigamente ela mandava. Então, a autoridade administrativa, ela faz pelo próprio banco de dados que ela tem. E aí, o IPTU, o IPVA. Então, peraí. O de ofício, a autoridade administrativa retira os dados do banco de dados
porque são relativos à questão imobiliária ou mobiliária. Então aí ficou fácil, está lá no registro, pronto, não preciso mais nada. Está constando em meu nome, no Detran o carro. Consta na prefeitura em meu nome o imóvel. Ficou fácil para ela pegar o banco de dados dela e criar o lançamento para mim. Temos o outro lançamento, que nós chamamos de lançamento misto ou por declaração. Misto ou por declaração. Por que ele é misto ou por declaração? Porque, na verdade, o sujeito passivo declara os dados necessários e a autoridade administrativa calcula e emite o lançamento para pagamento. Misto ou por declaração. Com base naquilo que eu declaro, ela não pegou nos dados dela. Ela pegou no que eu declarei. Com base naquilo que eu declarei, ela emite o lançamento para eu pagar. Sou eu que emito, mas no sistema que ela cria. Então, por exemplo, o ITR, eu faço isso para a fazenda. O imposto de renda, também. Fiz, declarei. ITCMD. Eu declarei. Com base naquilo que eu declarei, na verdade eu vou preenchendo, eu vou pondo os dados. No final eu consigo a emissão do lançamento. Mas emitiu com base nos dados que eu mandei para ela faz o cálculo, eu não faço o cálculo à mão, eu faço no sistema dela. Como faço também o imposto de renda, como faço no ITR, misto ou por declaração. Claro que nós vamos ver cada um deles, mas só para ter ideia dos que existem. E eu tenho a terceira espécie de lançamento, que é, então, o primeiro de ofício, misto ou por declaração, e o lançamento por homologação. Na verdade, eu declaro, eu calculo, eu pago e a fazenda irá homologar ou não. Ela não vai homologar se não tiver certo. E ela vai homologar se tiver correto. Lançamento por homologação. Fui eu que fiz tudo. Eu declarei, eu calculei, eu paguei. Então peraí. Se eu declarar em tempo, se eu calcular em tempo, mas se eu pagar depois, não caracteriza denúncia espontânea, como nós vimos lá na súmula. Então, eu fiz antes, mas paguei depois, não paguei a tempo, paguei intempestivamente. Não caracterizou denúncia espontânea. E aí você vai pensando em todos os tributos, como, por exemplo, ICMS, ISS, IPI, e por aí vai. Então, peraí. A autoridade administrativa faz mesmo o lançamento sozinha? A atividade privativa dela? Somente no de ofício. Que ela pegou os dados no banco de dados dela e já me mandou pronto. Todos os outros, o sujeito passivo participa de forma mais clara ou não. Só um minuto, por favor. Lu, atende a Luciana e fala que eu estou dando aula, que ela já escreveu para mim e agora pôs aí. Então, neste caso, o que ela faz? O que a fazenda faz? Ela participa, mas é só o de ofício que ela faz sozinha.
Todos os outros eu participo, de uma forma ou de outra. O que eu mais participo é por homologação, porque na verdade eu faço tudo. Muita gente nem sabe. Ninguém sabe que os tributos, muitas vezes, a pessoa nem sabe que é por homologação. Ela acha que ela própria pagou e pronto. Né? Ela não tem o conceito de homologar. Então, aqui é que complica. O 142, que fala: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Na verdade, o contribuinte participa também. Então, nós dizemos que lançamento é o ato que constitui o crédito materializando para viabilizar o pagamento pelo sujeito passivo. Podemos dizer isso. Lançamento é o ato que constitui o crédito, materializando para viabilizar o pagamento pelo sujeito passivo. Com isso, forma a relação jurídica tributária. Com isso, forma a relação jurídica tributária. Óbvio que nós vamos falar dessa parte de tributo, mas nós, de lançamento, vamos começar a falar do lançamento, mas hoje eu quero ver ainda com vocês algumas súmulas para fechar esses temas. Súmula 430 do STJ. Súmula 430 do STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. Então, nós vimos lá na frente da questão da responsabilidade pelo sócio. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. Nós vimos que para gerar, ele tem que ter tido a participação nisso, ele tem que ter tido culpa. Caso contrário, não gera direto para ele. Súmula 544. 544 diz o seguinte: é válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade. Não é isso. Não é 544. Depois, outra súmula, 435. Nós vimos ali da dissolução da empresa. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Então, ele deixou o domicílio tributário e não comunicou. Como ele fez isso, a responsabilidade é pessoal do sócio gerente. Isso a súmula 435. E a 360, que nós já tratamos sobre ela. Em relação, sem ser o lançamento, que ele é enorme, nós nem começamos.
Em relação a essa parte de responsabilidade, alguma coisa que vocês tenham dúvida, queiram questionar? Então, deixa eu só fazer uma colocação. Provavelmente amanhã eu devo já corrigir as provas e passar as notas para vocês. Mas vou tentar aqui passar o gabarito. Eu tenho que pôr a data de papel. Se não dá, que eu estou agora, não aparece. Todos. Então, a data lá está 25. Pode deixar? Já. Tá bom. Aí fica buscar. Pronto. Ali ficou junto 1 e 2. 1C, 2B, 3D, só para ver se eu digitei certo, 4A, 5B, 6A, 7B, 8C, 9A, 10C, 11D, 12D, 13C, 14C. Acho que está certo. E AB, que já estão falando por aí. Qual foi a outra que você falou que fez, sabe? Avaliação AB, 18 de junho. A entrega. Tá? Avaliação AB, 18 de junho é a entrega. Certo? Mais alguma coisa? Não tem. Eu gravei uma parte do vídeo. Posso passar um questionário. Questionário para quê? Agora ou agora que eu digo é nos próximos dias? Para os dois. Vou, só não agora que eu ainda tenho que corrigir todas as provas e não consegui. Mas vou. Sim. E um detalhe, aí dia 18 de junho, entrega a avaliação, independentemente disso, podemos ter aula normal, sem problema. Certo? Então, hoje nós ficamos por aqui. A semana que vem, você me escreve de novo, a hora que puder entrar? Sim, pode deixar, eu digo com a senhora. Tá bom, então. Obrigada. Bom fim de semana para vocês. Até a semana que vem. E eu vou gravar os vídeos e mandar. Amém, você também.